Hoje vamos analisar um caso do meio do século XIX, então relaxe enquanto vamos para a Escócia. Em 1860, a Escócia rural era construída com muito trabalho duro e comunidades unidas. Fazendas e pequenas propriedades espalhavam-se pela terra, onde famílias criavam gado e plantavam aveia, cevada e batatas. Os dias começavam com a ordenha, alimentação dos animais e preparo da comida. Na primavera plantava-se, no verão colhia-se e no inverno as tarefas rurais eram mais lentas, mas contínuas. A igreja era o centro da aldeia, com domingos destinados ao culto. Apesar das dificuldades, todos se orgulhavam da resiliência e do apoio mútuo. Entre eles estavam Anne Hannah e seus irmãos, cujas vidas refletiam o trabalho constante do campo. Anne Hannah era solteira e tinha cerca de 40 anos. Ela cuidava da casa para seus irmãos solteiros, Lockhart Patterson Hannah e William Hannah, donos de Carshfed, uma pequena fazenda no alto da paróquia de Kells, a cerca de 8,5 km ao norte de New Galloway. A família Hannah morava em uma casa térrea simples, porém respeitável. Perto dali, de frente para a estrada e em um terreno mais alto, estava a casa de Francis Timney, trabalhador de estrada que vivia com esposa e 4 filhos. Os Timney alugavam a casa dos Hannah e viviam com menos conforto que eles. Apesar disso, os passantes costumavam comentar que a senhora Timney parecia manter sua casa em uma condição visivelmente mais arrumada do que a senhora Hannah mantinha a dela. Além da Carshfed, os irmãos Hannah haviam comprado recentemente outra pequena fazenda, Green Loop, a cerca de 4 quilômetros dali. Isso fazia com que tivessem que dividir o tempo entre as duas propriedades, pois as tarefas diárias exigiam ausências da casa principal. Na manhã de 13 de janeiro de 1862, os irmãos foram a Green Loop para o trabalho, deixando Anne sozinha em casa. Ela estava de bom humor e, por volta das 9h30 da manhã, foi vista parada na porta de sua casa por crianças que estavam a caminho da escola. Por volta do meio-dia daquele dia, a senhora Mary Timney enviou sua filha Susan à casa da senhorita Agnes McKellen para perguntar se ela poderia ir até lá para assar um pouco de pão. Como sua mãe não estava se sentindo bem, Agnes disse a Susan que iria, mas só depois que terminasse o almoço. Logo após a 1h, Agnes foi à casa dos Timney, a cerca de 800 metros de sua casa. Seu caminho passava pela casa dos Hannah e ela decidiu parar para visitar Anne Hannah. Ao se aproximar, ela percebeu que a porta estava entreaberta. Ela entrou e se deparou com uma cena perturbadora. A senhorita Hannah estava deitada de bruços no chão da cozinha, aparentemente inconsciente. Agnes chamou perguntando o que havia de errado, mas ninguém respondeu. Ao se aproximar, ela viu a mulher deitada em uma poça de sangue. Apavorada com a cena horrível, Agnes saiu correndo imediatamente para buscar ajuda. Apesar da casa dos Timney estar a 60 metros, ela não foi até lá. Em vez disso, ela correu na direção oposta até a portaria próxima à casa Knockknolling e, ao chegar lá, contou o que havia encontrado na casa de Anne Hannah. Com o Sr. Roberto Collis, sua esposa, e Roberto McAdam, Agnes retornou a Carshfed. Um menino foi enviado para avisar os irmãos de Anne e pedir que viessem imediatamente. Quando Agnes voltou para a cabana, o Sr. McAdam e o Sr. Coates levantaram a infeliz mulher do chão e a colocaram na cama. Ela gemeu fundo, como se sentisse dor mortal, e era difícil saber se estava consciente. Em certo momento, pensou-se que ela poderia ter murmurado as palavras "Ai, meu Deus", mas ninguém tinha certeza. Outro garoto foi enviado para buscar ajuda médica e, após algum atraso, o Dr. Jackson chegou à cabana. Já eram 2h30 da tarde e a cena que ele encontrou era sombria. Ele examinou a mulher ferida e viu que ela estava em estado chocante. Os ferimentos indicavam um ataque violento, provavelmente feito por alguém com um objeto pesado e contundente. Ao notar a gravidade dos ferimentos, Dr. Jackson iniciou o tratamento, mas o prognóstico era sombrio. Ele achava que ela não sobreviveria e pediu aos presentes para chamar a polícia. Lockhart, irmão de Anne, foi a New Galloway avisar o policial Robson sobre o ocorrido. O policial chamou rapidamente o Dr. Milson e por volta das 5h, ambos chegaram à casa. O policial imediatamente começou a fazer perguntas. Ele interrogou cada pessoa presente, tentando reconstruir a sequência dos acontecimentos. Ele prestou muita atenção à disposição da cozinha onde o ataque havia ocorrido e conversou longamente com a senhorita Agnes McKellen sobre a posição exata em que a vítima havia sido encontrada.
Agnes disse ao policial Robson que a senhorita Hannah estava deitada no chão, parcialmente de bruços e sobre o lado esquerdo. A cabeça dela repousava nas mãos, em uma pose pacífica, apesar do sangue ao redor. Ela contou que perto do chapéu caído havia uma grande faca de açougueiro e, ao lado, uma barra de ferro de 1 metro e um atiçador, ambos com manchas de sangue. Médicos vigiaram a senhorita Hannah durante toda a noite. Apesar dos esforços e vigilância constante, o estado da mulher piorou. Com o tempo, ficou claro que nada mais podia ser feito. Às 9h30 daquela noite, ela sucumbiu aos ferimentos e morreu. Ao ir à casa dos Chimney falar com a senhora Chimney, o policial Robson a encontrou na cama. Ela contou que seu marido estava trabalhando nas estradas próximas a Corsall e que passou a manhã dormindo, saindo só rapidamente para ver o que acontecia na casa da senhorita Hannah. O policial pediu para ela sair da cama e tirar as roupas de cima. Ela fez isso e disse que ele podia examinar seu corpo à vontade para buscar marcas. Ele observou que as roupas dela, que incluíam uma jaqueta de bolinhas, uma anágua de flanela e uma espécie de camisola, estavam todas manchadas de sangue. Quando o policial perguntou como aquelas manchas de sangue apareceram em suas roupas, a senhorita Tinney afirmou que não era sangue, mas sim manchas causadas pela água da chuva pingando através da grama que cobria as vigas abertas da cabana. Mas o policial continuou a busca e descobriu algumas roupas guardadas nas vigas acima da cama. Ao pegá-las, viu que as roupas também estavam muito manchadas de sangue. No chão havia um gorro de algodão, um lenço e uma touca de dormir, todos manchados de sangue, claramente lavados sem sucesso para limpá-los. Esses itens foram apreendidos pelo policial. No entanto, ele não havia terminado e continuou a vasculhar a propriedade. Ele encontrou mais roupas e 11 barras de sabão. Enquanto revistava, Dona Tinney protestava inocência, dizendo não ter relação com o ataque a Dona Hannah. Com as provas achadas em sua casa, Maria Chimney foi presa e levada à delegacia em New Galloway. Na manhã seguinte, ela foi transferida para Kirkwood Bright e, durante toda a aprovação, seus filhos pequenos permaneceram com ela. Ao ser interrogada, Dona Tinney insistiu em sua inocência e negou ter falado com Dona Hannah naquele dia, embora admitisse que discutiram no início da semana por um pedaço de queijo. Foi solicitada uma autópsia, realizada pelos doutores Shand e Millman. Os resultados confirmaram a causa da morte. Um forte golpe quebrou a base do crânio da senhorita Hannah, deslocando e dobrando parte do osso. Um ferimento de quase 5 polegadas e cortes profundos marcavam sua testa e têmporas. Seus pulsos estavam muito machucados, provavelmente por levantar os braços para se defender. Agindo com base nisso, o chefe de polícia e seus oficiais fizeram uma busca minuciosa na casa dos Chimney. Durante a busca, encontraram um malho de madeira sob o armário da cozinha. Apesar de lavado, ainda havia vestígios de sangue e cabelo, principalmente no cabo. Eles também conversaram com testemunhas que relataram ter visto a senhora Tinney entrar na casa da senhora Hannah por volta das 10 horas daquela manhã e disseram que ela ficou por cerca de meia hora antes de sair com um malho e um embrulho de pano contendo chá e açúcar. Disseram que as roupas e o chapéu dela tinham sangue. Outra testemunha contou aos policiais que viu a senhora Chimney lavando o malho e parte do vestido. Quando questionados, os filhos da senhora Chimney disseram que ela explicou que o sangue em suas roupas era porque havia espancado Anne Hannah e a derrubado com os machados. Eles também contaram aos policiais que a mãe mandou a filha mais velha, Susan, ir à casa de Agnes McKellen, pedir que ela subisse para assar pão. A polícia concluiu que isso ocorreu porque sabiam que a senhorita McKellen provavelmente passaria antes na casa de Anne Hannah e encontraria o corpo. A polícia soube que após instruir a filha, a senhora Chimney foi para a cama e ao saber que Agnes foi à casa da senhorita Hannah, disse calmamente: "Bem, Agnes McKellen não vai assar muito pão hoje depois do que ela vai ver." Mary Chimney era uma mulher de 27 anos de cabelos escuros e aparência agradável. Ela era de descendência irlandesa e levava uma vida um tanto dissoluta, marcada por hábitos imorais, e tinha um temperamento violento. Ela também era conhecida pelo caráter forte e determinado. O crime causou muita preocupação na vizinhança e, de fato, em todo o distrito de Glenkens. Os moradores locais ficaram horrorizados com a brutalidade do ataque e com a aparente frieza e cálculo com que ele foi realizado. A ideia de uma mulher ser responsável era quase inacreditável.
A polícia apontou roubo como provável motivo do assassinato. Anne Hannah, embora pobre, tinha a reputação de ser cuidadosa e trabalhadora, e era bem conhecido que ela tinha o hábito de guardar pequenas quantidades de alimentos como chá, açúcar e bolos de aveia, para não precisar ir às lojas mais de uma vez por semana. Sabia-se também que ela às vezes recebia pequenos pagamentos ocasionais de um parente. Após analisar as evidências, a polícia concluiu que Mary Chimney era responsável pelo crime e foi acusada de assassinato. O julgamento teve início em 8 de abril de 1862 e, ao ser questionada, a senhora Chimney declarou-se inocente. Durante o julgamento, ela permaneceu muito calma, como se não compreendesse as terríveis circunstâncias de sua situação. Agnes McClellan foi a primeira testemunha. Ela relatou ao tribunal há quanto tempo conhecia Anne Hannah e como a encontrou em 13 de janeiro. Ela disse que a filha da senhorita Chimney foi à sua casa pedir ajuda para a mãe assar, pois ela não estava bem. Ela continuou descrevendo como, a princípio, foi ver a senhorita Hannah e as cenas terríveis que encontrou dentro da cabana. Ela disse que ficou lá até que a pobre senhora morreu. Dr. Shand e Dr. Millman, que realizaram a autópsia, deram o depoimento médico. Eles afirmaram que a morte ocorreu devido a ferimentos graves na cabeça, rosto e fraturas expostas no crânio. Mas os médicos foram questionados pela defesa se esses ferimentos poderiam ter sido auto-infligidos ou causados por um acidente em que a senhorita Hannah teria caído no chão, mas os médicos confirmaram que uma pessoa tropeçando e caindo com força em um chão de pedra não poderia receber tais ferimentos, nem eles poderiam ter sido auto-infligidos. William Hannah foi a testemunha seguinte. Ele era irmão da falecida e relatou como ele e o irmão foram trabalhar em Green Loop naquele dia. À tarde, receberam uma mensagem de que a irmã havia sido atacada e foram direto para casa. William afirmou que, ao chegar, encontrou Agnes McClellan, Sra. Coates, John McAdam e Sra. Chimney na casa, e que a Sra. Chimney estava sentada segurando uma criança. Ele disse que, quando a criança chorou, pediu que ela fosse para casa, mas não lembrava o horário nem se havia falado com ela naquele dia. Ele contou ao juiz que, às 7 da manhã, emprestou 2 shillings e 6 pence ao Sr. Francis Chimney, que disse estar indo trabalhar, sem dinheiro em casa, e queria deixar algo para a esposa. William explicou que a Sra. Chimney frequentemente pegava dinheiro emprestado de sua falecida mãe, e agora dele e de sua irmã. Esses empréstimos, disse ele, não se limitavam a dinheiro. A Sra. Chimney costumava pedir chá, açúcar e outros mantimentos, frequentemente enviando seus filhos, pois sabia que era mais difícil recusar. Ele disse que recentemente sua irmã recusou empréstimos após verem a Sra. Chimney pegando madeira da fazenda. Após mais 2 discussões entre sua irmã e a Sra. Chimney, ele se preocupou com a tensão crescente e pediu à irmã que evitasse novas brigas, já que sabia do temperamento explosivo dela. Antes de deixar o banco das testemunhas, ele disse ao tribunal que, após a morte da irmã, revistou a casa por acreditar que o assassinato foi por roubo. Ele disse que encontrou seu próprio dinheiro, que estava guardado com segurança em um baú trancado. Logo depois, ele notou que chá e açúcar estavam faltando, embora tivessem sido comprados dias antes. Susan Chimney, filha de 9 anos do acusado, também depois. Ao ser perguntada se sabia que era errado mentir, ela disse que sim. Ela contou que em 13 de janeiro de 1862 seu pai saiu cedo para o trabalho e depois sua mãe foi alimentar o porco usando um vestido de tartan. Ela disse que viu Agnes Sprout e as 2 crianças do barbeiro passarem. Quando questionada se viu sua mãe sair novamente depois de alimentar o porco, ela inicialmente disse que não. Mas a promotoria repetiu essa pergunta várias vezes até que a criança aflita começou a chorar. Eventualmente, ela admitiu que sua mãe tinha ido até a casa de Anna Hannah, mas não soube dizer quando sua mãe voltou ou quanto tempo ela ficou fora. Quando perguntaram se havia algo de especial no vestido de sua mãe, a jovem não respondeu. Outras testemunhas, Maria Barbeiro e Inês Correia, afirmaram que dias antes do assassinato, Dona Chimney pediu um empréstimo, alegando não ter comida para os filhos. Quando o juiz resumiu o caso, ele mencionou o curto período de tempo durante o qual o crime foi cometido, a proximidade da acusada com a falecida e a oportunidade que ela teve para cometer esse ataque brutal. Embora ele tenha enfatizado que isso por si só não provava sua culpa, ele observou, no entanto, várias circunstâncias notáveis, dizendo que o marido da acusada havia pedido emprestado 2 shillings naquela manhã por não ter dinheiro em casa. Porém, ao revistar a casa, a polícia encontrou 7 shillings.
O juiz também disse que a ausência de chá e açúcar na casa dos Chimney pela manhã, mas a presença desses itens à tarde, coincidiu com o desaparecimento desses mesmos itens da propriedade dos Hanna. Ele também mencionou a presença de sangue fresco nas roupas da senhora Chimney, especialmente em áreas sem explicação. Ele afirmou que, apesar da acusada dizer que as manchas estavam lá há 3 semanas, pareciam recentes ao serem vistas pelo policial Robson. O juiz lembrou ao júri que o caso não dependia de uma única circunstância, mas sim de todas, consideradas em conjunto. Ele disse que não havia dúvida de que um crime havia sido cometido por alguém e, se eles acreditassem que essa pessoa era a senhora Chimney, então deveriam considerar se havia alguma justificativa e, se considerassem que não havia, ela deveria ser considerada culpada. O júri saiu às 19h40 e voltou meia hora depois com veredito unânime. Eles consideraram a ré, senhora Mary Chimney, culpada de assassinato. A senhora Chimney não demonstrou nenhuma reação visível, mas quando o juiz anunciou que ela seria enforcada pelo crime, ela desabou e disse: "Meu senhor, não fui eu." Após a sentença de morte ser pronunciada, pelos dias seguintes, ela ficou completamente dominada pelo desespero e pela fraqueza. Porém, a orientação religiosa que recebeu foi aos poucos acalmando-a. Ela tornou-se mais submissa e obediente, mostrando sinais de que começava a entender a mensagem do Evangelho e sua aplicação à própria situação. Ela também confessou totalmente o crime, dizendo que isso ajudou a aliviar a culpa e o desespero que a afligiam. De acordo com o relato de Mary, ela e o marido viveram felizes juntos por 10 anos, até se mudarem para Carlsfeld, cerca de 2 anos antes do incidente. Ela contou que, após a mudança, Anne Hanna influenciou seu marido, gerando ciúmes e conflitos entre as duas mulheres. Ela então descreveu o que aconteceu no dia 13 de janeiro. Ela disse que, naquela manhã, saiu para pegar gravetos para a lenha, levando uma corda para amarrá-los. Enquanto voltava para casa, Anne Hanna gritou com ela, acusando-a de roubar a lenha. Isso resultou em discussão e agressões. Ela disse que voltou rápido para casa, mas ainda estava brava e irritada. Ela voltou para a casa de Anne Hanna, pretendendo apenas dar uma surra nela. No entanto, quando entrou na cozinha, ela disse que Anne a atingiu com um malho. Isso, ela insistiu, a deixou muito irritada e ela revidou e eventualmente conseguiu tomar o malho de Anne. Quando conseguiu, atingiu-a na cabeça e, furiosa, golpeou-a várias vezes. Ela insistiu que o malho não era dela e que não o havia levado para a casa de Anne Hanna. O caso de Mary Chimney despertou emoções profundas em Dumfries e além, principalmente porque ela era mãe de 4 crianças pequenas. Agora, com a notícia da condenação e confissão se espalhando, a opinião pública mudava claramente a seu favor. Organizações de mulheres defenderam sua causa, escrevendo para jornais e políticos exigindo clemência. Uma petição com mais de 3.000 assinaturas chegou a ser enviada ao ministro do Interior. Um ponto crucial de discórdia girava em torno de saber se Dona Chimney havia levado o malho consigo antes do ataque fatal. Ela sempre negou isso e, após a confissão, especialistas jurídicos disseram que era essencial saber se o malho já estava na casa da senhorita Hanna para determinar se o ato foi premeditado ou uma reação desesperada de raiva e legítima defesa. William Ewart, parlamentar por Dumfries e importante defensor da abolição da pena de morte, foi pressionado a apelar diretamente a Sir George Grey, secretário do Interior, em favor de Maria Chimney. Ele fez isso e uma delegação foi até a casa do secretário do Interior, no nordeste da Inglaterra, para defender o caso da senhora Chimney. Apesar dos esforços, o apelo foi rejeitado e Maria Chimney seria enforcada por seu crime. Na manhã de 29 de abril de 1862, mais de 3.000 pessoas se reuniram na prisão de Dumfries para testemunhar a execução de Maria Chimney. A segurança era rígida, com 50 policiais e 200 agentes especiais mantendo a ordem. Às 8 horas, a multidão silenciou e Maria Chimney foi levada ao cadafalso. Quando colocaram o capuz preto em sua cabeça, ela gritou: "Oh, meus 4 filhos!" Jornais depois descreveram isso como um lembrete comovente de uma mãe diante da morte. Mary Chimney foi a última mulher enforcada publicamente na Escócia. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.